Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros que aparelho celular a favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. Nós vamos ler uma páginazinha da leitura, 167 anos do Livro dos Espíritos, 18 de abril, data de publicação do Livro dos Espíritos, marco inaugural da doutrina espírita em 1857, por Oswald Freire. Sobre este livro se ergue todo o edifício do Espiritismo. Quem tem como objetivo combater o materialismo, pois desenvolvendo o amor com coragem e terror, superamos o egoísmo. A doutrina espírita é a pedra fundamental, assim como representa o seu marco inicial. Foi quando tudo começou, em que Kardec codificou o ensinamento espiritual. O Espiritismo, como ele surgiu e como ele se propagou, como ele se impôs e no mundo se consolidou, pois antes não tinha o Espiritismo, mas sim espiritualismo, quando Kardec chegou. Fatos espíritas são antigos, mas a sua interpretação é de diversas maneiras, causando muita confusão. Foi preciso Jesus pagar a promessa de mudar a terceira revelação. Kardec então codificou a doutrina dos imortais, os princípios da lei de Deus, regendo os mundos celestiais. Depois que o livro publicou, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais. Graças a Deus. E aqui estamos, Senhor Jesus, procurando elevar o nosso pensamento a Ti, agradecendo primeiramente o dom da vida, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos e sermos instrumentos do Teu amor, em prol da propagação da doutrina. Somos espíritos imperfeitos, Senhor, mas com o desejo imenso de acertar e praticar aquele amor de caridade que tão bem Tu nos ensinaste. Vamos contar as nossas bênçãos no dia de hoje, Senhor, para o nosso Marcelo Alves que nos trará no estudo da noite de hoje. Vamos te pedir também as Tuas bênçãos para a nossa Patrícia que nos trará o estudo do Teu Evangelho. E sim, abençoemos nós que aqui estamos, para que possamos sofrer tudo isso que vai ser trazido no dia de hoje. Que seja segundo o Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo sempre em nome de Deus, nosso Pai, e encerrando essa prece, possamos dar início aos nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que toda essa paz e alegria que a Casa Espírita ela nos oferece, que a gente possa, de alguma forma, conseguir absorver e sair daqui melhor que quando a gente chegou. A importância da doutrina espírita para nós é justamente isso, que ela, em qualquer assunto, qualquer tema, se ela não nos trouxer alento, consolo, se não nos colocar esperança, é porque a gente não estudou direito. Porque o objetivo dela é esse, né? Como terceira revelação, é trazer para a gente uma significação mais valiosa sobre a vida, sobre a nossa vida.
nos trazendo assim à tona, né, o motivo pelo qual nós existimos. E o estudo de hoje, em que a gente comemora 167 anos do lançamento, né, da primeira edição do Livro dos Espíritos, a gente se faz a pergunta, né, o que o Livro dos Espíritos se propõe, uma vez que é um livro, é uma edição, existem ali escritos, poderia ser como todos os outros livros, trazer conhecimento e só. Mas a gente tira daqui, do Livro dos Espíritos, reflexões fundamentais. Como eu disse, cai a ficha quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, qual o propósito de Deus ter nos criado. Existe um compromisso particular nosso com Deus, de conquistar alguma coisa, de chegar em algum ponto, de desenvolver alguma coisa. Então a gente está nessa vida, na atual vida, para descobrir isso, porque, afinal de contas, a doutrina espírita não chegou para a gente por acaso. Teríamos tantas outras oportunidades de conhecer outros caminhos, outras informações, mas por que será que em meio a tanta gente, num planeta tão extenso, a gente conheceu a doutrina espírita? Será que é porque a gente chegou num ponto que a gente quer saber as coisas? Que de repente o sofrimento para nós chegou num ponto que a gente precisa tomar uma atitude. Então, o Livro dos Espíritos, representando a doutrina espírita, ele tem essa finalidade, de mostrar para nós que existem bases de sustentação que são imutáveis, porque elas estão entremeadas, não é, com o pensamento divino. Então, assim, saber que Deus é Deus, da forma que é o Pai maior, que nos oferece exatamente aquilo que a gente precisa e não necessariamente o que a gente quer, que é um Deus de justiça, de amor, de bondade, que está presente através das suas leis, né? Em todos os instantes, em todos os momentos das nossas existências, e principalmente da nossa existência. Não acontece nada nessa vida que não seja, não é, da permissão de Deus, através dessas leis instituídas por Ele, que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que a gente não morre quando o corpo perece. Isso é uma base de sustentação incrível, que a doutrina espírita apresenta para a gente com mais clareza. Existem outras doutrinas que também apresentam essa fundamentação da imortalidade da alma. Mas como a alma existe depois da morte? Essa é a diferença, não é? Uma outra base de sustentação formidável é que, além de existir, a gente reencarna, a gente tem tantas outras chances, não é? Da gente retornar e dar continuidade de onde a gente parou e, com isso, aprender muito mais. A possibilidade desse intercâmbio entre dois planos, o plano invisível e o plano material, essa troca. Não só eles se comunicarem conosco, mas também nós nos comunicarmos com eles. E uma outra base de sustentação é de que, pela lei do progresso, todo mundo vem aqui para progredir, para crescer, para aprender, para evoluir.
e que, conquistando patamares evolutivos maiores e melhores, existem mundos que nos abrigam de acordo com a nossa evolução. Olha que coisa maravilhosa! Saber que nesse momento, nesse instante, por exemplo, dia 9 de maio de 2024, exatamente às 19h40, existem pessoas vivendo felizes, sem problemas, sem medos, sem inseguranças, sem violência, sem traição, sem assassinato, sem falta de dinheiro, sem chuvas excessivas, sem alagamentos, sem seca. Existem nesse momento criaturas como nós, quando eu digo como nós, porque são espíritos, vivendo em mundos elevados. Olha que esperança que abre no nosso coração, e ainda mais saber que, por ser Deus justo, eles não foram criados assim. Eles percorreram a estrada como nós estamos percorrendo. Um dia eles foram como nós, cheios de dúvida, nessa dualidade, nessa incerteza, nesse medo. Como nós hoje, que já desejamos o bem, mas ainda temos todo um passado que nos prende ao mal, não é? Que nos traz a todo instante, traz à tona esse lado nosso, que é bem proeminente. E eles foram reencarnando, eles foram vivenciando, eles foram aprendendo, eles foram se quitando com os erros do passado, através de vidas e vidas e vidas sucessivas, e tiveram, assim como nós temos, a oportunidade de dirigir a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto lá no passado a gente achava que Deus privilegiava um grupo e maltratava eternamente outro, a coisa era muito difícil. Com a doutrina espírita, nós descobrimos que não existe esse tipo de visão e sentimento por parte divina, que Deus nos criou simples e ignorantes a todos nós, só que nos deu condições para que a gente se percebesse, enquanto individualidade, uma necessidade da convivência coletiva, porque é através da convivência em sociedade que a gente consegue angariar esse conhecimento e automaticamente essa evolução. Descobrir que existe um mundo espiritual que é participativo, olha que maravilha, nesse momento, de forma invisível aos nossos olhos, existem criaturas produzindo, trabalhando, convivendo, não é? Trocando experiências, não é? E aguardando a oportunidade do retorno à Terra, onde trocarão conosco de posição. Então, assim, nós estamos, nesse momento, vivendo na vida que vivemos, no corpo que estamos, na condição que nos encontramos, de forma circunstancial. Logo, logo isso vai passar. E nós estaremos na realidade desses irmãos, que aguardam ansiosamente uma nova oportunidade, porque é da condição dos espíritos que vivem aqui na Terra, não é? Terem essa chance, essa oportunidade de mergulhar nesse ambiente inóspito, difícil, insalubre, complicado, porque é aqui que a gente consegue se medir, de fato, aonde nós nos encontramos nesse patamar evolutivo. É aqui, quando mergulhamos no corpo, é que
recuperamos, não é? Determinados sabores, determinadas atrações, temos sensações que nos levam a decisões diferentes daquelas que pensávamos que iríamos ter sem o corpo físico. Então, esse é o patamar do espírito, não é? Que encontra-se numa situação de prova e de expiação. Onde que a gente soube de tudo isso? Através desse compilado, não é? Dessa organização que nos oferece a certeza e a segurança, não é? De que nós podemos vir, porque estamos desenvolvendo a nossa autonomia espiritual. Pensa quanto tempo a gente ficou na escuridão da ignorância, né? Desse conhecimento, que nos levou a caminhos, muitas vezes, sofridos. Mas hoje a gente tem o despertamento, né, do nosso senso moral. Para quê? Para que a gente coloque valores em tudo. Eu costumo brincar que o espírita é aquele que colocou a pulga atrás da orelha. É aquele que vive na terra incomodado com tudo que está errado. Mas, se observar atentamente, vai ver que também tem telhado de vidro. Então ele não pode julgar ninguém, porque ele faz parte do contexto de erros, de dificuldades que o planeta oferece. Senão, se a gente não olhar por esse lado, nós vamos achar que caímos aqui de paraquedas, que não pertencemos a esse mundo, que merecíamos reencarnar num outro ambiente mais desenvolvido, não é? Onde não houvesse nenhum problema. Só que Jesus, esse mestre, que a doutrina espírita também nos ensinou a estudar de forma mais clara e objetiva, trazendo Jesus mais próximo da gente, não colocando Jesus preso numa cruz, mas trazendo Jesus que sorri, trazendo Jesus que se emociona, trazendo Jesus que torce pela nossa vitória, porque Ele exemplificou para a gente tudo que a gente vivencia no dia a dia. Ele mostrou através de uma sociedade que só via o poder, não é? E discriminava aqueles que eram considerados ninguém, porque não tinham dinheiro, não eram de família nobre. Aí chega Jesus, esse mestre enviado, para trazer a paz e o amor, não é? E Jesus exemplifica toda a sua instrução através de quem? Justamente daqueles que eram considerados de má vida, aqueles em que a sociedade tinha puro preconceito, porque não tinham dinheiro, porque eram pessoas qualquer. Jesus exemplificou com esses, com o ladrão, com a prostituta, com o cobrador de impostos, não é assim? Trazendo para o mundo de hoje que a doutrina espírita não faz outra coisa a não ser trazer o que Jesus nos trouxe de forma clara e objetiva. Ela também nos ensina, ou nos ajuda, melhor dizendo, a enxergar quem são os de má vida hoje e que a gente não está querendo como viver, mesmo se considerando cristão, mesmo dizendo que é imitador de Jesus, mesmo dizendo que a gente segue o Mestre Jesus. Ora, se Jesus veio por aqueles que eram rechaçados, maltratados, que eram desconsiderados, e veio trazer o real valor de cada um, por que é que a gente anda se iludindo com o que Jesus disse, se a doutrina espírita é clara e objetiva? Então esse é um outro ponto que a doutrina espírita mexe dentro da gente, porque Jesus nos incomodou bastante. Eu não sei a vocês,
Mas, poxa, alguém que chega dizendo, olha, se você quer no futuro ficar bem, então aqui na Terra, seja o último. Perca um pouquinho, não é? Chore aqui para sorrir lá. Ora, isso incomoda, não é? Porque se eu tenho uma característica de querer evoluir, avançar somente no que está aqui aos meus olhos, aos meus cinco sentidos, não bate. Não bate. Não é? Por que eu tenho que perdoar alguém que me ofendeu? Por que se alguém me desfere um tapa no rosto, eu tenho que virar a outra face? Ou seja, não devolver com a mesma medida, mas sim com a medida contrária. Isso dá trabalho, isso incomoda, porque a gente perdoar a quem a gente gosta é uma coisa, mas tem gente que a gente não gosta de graça. E muitas vezes esse é o que faz o trabalho, né, de chamar a atenção da gente por aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, conforme Emmanuel diz para nós, nenhum de nós tem condições de julgar ninguém. Por quê? Porque somos muito parecidos, considerando vida passada, considerando vida atual e vida futura. Porque assim, eu posso ter a certeza de que nesse momento eu não fiz o que eu acho que o outro está fazendo errado. Mas eu tenho certeza que eu não fiz lá atrás, no passado. Eu posso garantir 100% que eu não vá fazer no futuro? Não posso. Essa consciência é a doutrina espírita que nos traz. Abre a nossa mente. E ela traz por quê? Porque é uma mensagem trazida por Jesus. É muito simples. Quando Jesus passa e olha o cachorro, todo mundo ali, né? O cachorro todo maltratado, sofrido, todo mundo achando horrível aquele animal, e Jesus olha os dentes do cachorro e diz, olha, os dentes são lindos. Não é um ensinamento para que a gente, quando olha a nossa vida, diga assim, meu Deus, está tudo ruim. Vamos achar um ponto que faça com que a gente tenha esperança? Chico não trouxe aquela célebre frase, tudo passa. Pequena, simples, mas tem um peso, tem uma proporção. Porque se a gente parar para pensar, passa assim. Não é? Então, assim, Kardec, homem de ciência, da educação, chega com uma orientação religiosa, familiar, e se depara com um fenômeno mediúnico e faz com que ele pare e pense. Por quê? Porque era coerente, porque era uma pessoa de bom senso. Peraí. E ele vai estudar, ele se dedica e descobre que aquele fenômeno nada mais era do que uma forma de chamar a atenção. Porque o que era fundamental, o que era consistente, na verdade, é a transformação íntima. É o pensar sobre si mesmo. Quem eu sou? Eu existo. O que eu faço? O que eu colaboro? Basta só eu dizer que está tudo errado, que todo mundo tem que se consertar, menos eu? Não! Porque quando a gente descobre o objetivo da encarnação, o objetivo de estar aqui, a gente vê que os espíritos dizem, olha, é para estudar, aprender, evoluir. Porém, é sobretudo para descobrir o que te cabe, para ajudar nessa obra da transformação. Então, seja algo que muitas vezes quem está à volta vai dizer assim, isso é muito pouco. Seja o que for, mas que traga para nós esse padrão de transformação, que traga para nós, não é, a consciência da existência coletivamente,
que eu faço influi na vida do outro e vice-versa. Não adianta eu evoluir sozinho. É como os espíritos maiores, como Bezerra de Menezes, né? Que dá o exemplo para a gente. Por amor, podia ter ido para outras instâncias, mas por amor decidiu permanecer junto ao orbe terrestre. Porque enquanto tiver sofredores aqui, como é que eu vou me sentir feliz? Esse é o pensamento de quem evoluiu. E nós estamos evoluindo. Nós estamos conquistando a cada etapa, descobrindo, por exemplo, causas primárias, primeira parte do Livro dos Espíritos, de onde nasce tudo isso, como tudo acontece, Deus, Espírito, matéria, o que se junta para poder fazer a engrenagem correta. Na segunda parte, o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Saber que é possível, sim, a gente ter esse intercâmbio. Isso é muito mais corriqueiro, muito mais natural do que a gente possa imaginar, porque o Espírito não é um sobrenatural. O Espírito não está lá, o Espírito está aqui conosco. Percebemos ou não, ok? Somos sensíveis suficientemente para percebê-los? Muitas vezes não. Mas quando a gente trabalha a razão, e olha, a doutrina espírita preconiza para nós, não é? Que a fé precisa da razão, porque se não houver razão, não tem fé, porque não se constrói a fé inabalável se não caminhar ali sobre a ação da razão, não é? Então, isso vai dando para nós a condição de que nós também podemos e somos artífices do nosso destino, como diz Leon Denis. Ou seja, estamos construindo o tempo todo. Quando a gente sai daqui, tem uma decisão. Se pega o táxi, se pega o ônibus, se vai para cá, se vai para lá, a todo instante a gente está esbarrando com outros próximos. E a gente tem a oportunidade de dizer alguma coisa, nem que seja fluidicamente, que é outro ponto, que aqui nas causas primárias, na primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente fica sabendo que nós somos inteligência, mas que a gente tem um corpo que interage. Não necessariamente um corpo físico, materializado, onde percebemos com os 5 sentidos, mas um corpo espiritual, que interage o tempo todo e é a nossa carteira de identidade. É ele que demonstra quem nós somos. Então, mesmo de boca fechada, a gente está se comunicando, porque a gente está interagindo fluidicamente. Então eu sei que eu carrego comigo influencia no outro. Então como é que eu quero carregar alguma coisa para influenciar? Bom, eu já quero o bem, eu quero ser bom, então eu vou me esforçar para que essa carteira de identidade, por mais que ela guarde dados, né, que são assim peculiares, que são íntimos, mas que ela transmita ao outro aquilo que eu estou absorvendo da doutrina espírita, que é consolar, dar esperança, mesmo tratando de temas difíceis, complicados. Nosso querido Altivo Panfiro, né, sempre dizia para a gente: não adianta você querer ficar sem saber o que está acontecendo na sociedade, seja bom ou ruim. Não adianta fechar os olhos, tapar os ouvidos, você está encarnado no planeta Terra. Agora, saiba de tudo que está acontecendo sob o prisma do Evangelho. E para saber sobre o prisma do Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso que o Evangelho segundo o Espiritismo esteja dentro da gente.
Porque quando a gente sabe da notícia, matou, explorou, fez e aconteceu, se o Evangelho está dentro da gente, ou seja, se a doutrina espírita está dentro da gente, a gente não vai focar em quem fez, mas sim o que é que foi feito. Porque o que é que foi feito é que me diz respeito. Porque eu posso ter feito no passado também, não estou livre de fazer agora, se de repente estiver na mesma circunstância, e não garanto que não venha fazer lá no futuro. Agora, julgar quem fez, não posso. É discernir sobre ele. Quem ensina isso para a gente? O doutrina espírita, o Evangelho. E nesse patamar, de desenvolvimento, a gente vai se valorizando. Descobrir que o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, é palpável, é de nossa possibilidade. Isso nos dá um grande alento. Por mais confuso que esteja, foca o pensamento que existe um espírito que está tutelando a sua encarnação. Tem vários. Mas vamos parar e pensar que nesse momento tem um espírito que está torcendo por mim, para que dê certo, representante de instâncias maiores, e assim vai hierarquicamente. Que a gente conhece a escala espírita e sabe que existem sim possibilidades, de Jesus influenciar a nossa vida através dessa hierarquia. Ele não está diretamente junto da gente, mas existem ali espíritos gradativos até chegar no nosso dia espiritual. Olha que maravilha! Sem contar os familiares, amigos, gente que torcia por nós encarnados, desencarnados deixaram de torcer? Não, pelo contrário. Então isso é um alento, isso é esperança. Quando a gente entende que Deus está presente nas leis morais, na lei de sociedade, na lei de conservação, a lei de destruição, na lei, em diversas leis, o tempo todo está aqui, sinalizando para a gente qual é o caminho certo. E essas leis estão, inclusive, interagindo através do nosso corpo físico. A gente vê a importância desse nosso corpo, que está ali o tempo todo dizendo, sinalizando, através de uma ação bioquímica, produzindo mais hormônio A, hormônio B, hormônio C, para que a gente tenha ações específicas. Isso é muito importante, porque sinaliza o que a gente tem que fazer. Então a gente não está no escuro. Por isso que a gente diz que Deus está presente, pautando para a gente o caminho certo. Agora, como nós somos livres para pensar, para decidir, porque é a única parte de liberdade que nós temos. Nosso pensamento, somos livres de pensar e de decidir fazer as escolhas, porque é a única forma de atestar se a gente aprendeu ou não. Se alguém decidir por nós, que responsabilidade eu tenho? Então, como a vida é de escolhas e o crescimento depende dessas escolhas, se elas são boas ou ruins, se elas vão nos elevar ou não, o fato é que a gente está desenvolvendo autonomia espiritual, de decidir os nossos caminhos, de ser mais livre para pensar e para interagir. E a quarta parte do Livro dos Espíritos traz
esperanças e consolações. Então vai explicando melhor para nós, sobre paraíso e inferno, sobre anjo e demônio, vai trazendo elementos comprobatórios de que na verdade o que existe é o Espírito, que pela escala espírita você está em ambientes condizentes com o seu desenvolvimento intelecto moral e principalmente com o desenvolvimento moral. Essa capacidade de sentir, de ter empatia, de ser benevolente, de cuidar do outro, isso é um remédio que a gente tem para poder ser melhor. Quando a gente tem dúvida, o que vai acontecer, o que é melhor para mim, qual o mal e o remédio? Vamos raciocinar. Qual o mal e o remédio? Recentemente falamos sobre desgraça, uma outra casa espírita. O que é desgraça de fato? Na verdade, desgraça é aquilo que tira o foco desse compromisso com Deus. Não importa o que você está fazendo, mas se você está crescendo na vida, sem puxar o tapete de ninguém, sem cair em ninguém, sem fazer com que o outro sofra, você está caminhando corretamente. Para isso a gente tem esse senso de desenvolvimento. Para isso a gente precisa testar, fazer, repetir. Olha, muitas vezes a gente foge do erro, mas na verdade a gente se encontra num patamar evolutivo que o erro é pedagógico. Ninguém aqui na Terra, a não ser os missionários, que já evoluíram, que não são mais daqui, eles vêm aqui para dar estímulo a gente, não é? Mas tirando esses, que são muito poucos, tirando esses, todos nós estamos nesse redemoinho, nessa necessidade. Então a gente, muitas vezes, para enxergar a claridade, precisa viver na escuridão. Quantas vezes a gente, para saber o que é bem, precisa passar no mal? Para todo mundo é assim? Não, tem gente que não precisa mais passar pelo mal para saber o que é bem. Tem gente que já sabe, não é? Que a luz existe, não precisa ficar escuro, mas a gente ainda está um pouquinho com a necessidade de sair na rua, ter um celular roubado, de ter um assalto, de ter uma barbaridade, de ter alguma coisa que nos faça refletir. Isso é certo? Não é. Eu quero isso para mim? Não quero. O que eu devo fazer para evitar cair nessa desgraça? Então, nós vamos nos controlando, na verdade. Por quê? Porque a razão nos diz que o melhor é a gente passar pela porta estreita. Não é só porque Jesus falou, não. É porque a gente vai chegando à conclusão quando a gente acredita na imortalidade da alma. Quando a gente acredita no mundo espiritual. Quando a gente acredita que não vai desaparecer, que a gente vai voltar. Quando a gente acredita nessas bases de sustentação, a gente tem a certeza de que um sofrimento aqui, muitas vezes, na maioria das vezes, é a grande chance que a gente tem de evoluir. Porque se for só riso, gargalhada, um mar de rosas, eu tenho a tendência, isso é a tendência. Volto a dizer, tem espíritos nesse momento que não precisam mais dessas provas, desses testes. Não precisam. Nós precisamos. Então a gente precisa da dor para dar valor, muitas vezes, aos instantes que não existia dor. Porque muitas vezes é a tendência. O espírita não busca sofrimento. O espírita não valoriza sofrimento, mas o espírita entende o sofrimento, porque todo mundo que vem aqui sofre.
Qual o mal e o remédio? Bom, o remédio é eu ter essa força de vontade e fazer a minha parte. E qual é o mal, na verdade? Então, o Evangelho tem lá no capítulo 5, 19, né, falando sobre isso. E começa o Espírito dizendo a fala de Jesus. Por acaso a gente se iludiu aonde? Alguém disse para nós que a terra seria um paraíso de delícias? Alguém nos enganou dizendo que ao vir para cá, que nós só teríamos alegrias? Não! Aquele que a gente diz seguir, aquele que a gente diz que é nosso mestre, de cara ele já disse, ó, viver na terra é viver pranto e ranger de dentes. Dá para imaginar viver na terra diferente? Por enquanto não. Porque a gente ainda está se separando por cor, por dinheiro, por classe social, por conhecimento acadêmico. A gente está se separando, não quer conviver, está querendo humilhar porque o outro é assim, porque é assado, porque ele foge ao padrão que a sociedade está instituindo como correto e certo. Só que a gente vai evoluindo, as leis vão evoluindo. Muito precariamente as leis na Terra evoluem, mas evoluem. Há bem pouco tempo atrás, a gente sabia, a gente sempre soube, que não era para agredir idoso, que não era para agredir criança, mas aí chega no limite, vamos lá botar uma lei que vai coibir, que vai proibir, que vai te penalizar toda vez que você agredir um idoso, agredir uma criança. Isso está se estendendo para tudo. Não é? Então a gente precisa ter freio para não agredir a mulher, para não agredir ninguém. Não é só a mulher, a criança, é ninguém. Sabe por quê? Porque uma das grandes desgraças do Espírito é justamente atentar contra o seu próximo. Não? E assim, o que é um assassinato aos olhos de Deus? Tem muita coisa pouco. E a gente anda se matando por ciúme, por amor, por dinheiro, por isso, por aquilo. Mas na verdade, para o espírita, é cortar a oportunidade que tinha nessa encarnação. Vai ter que recomeçar. Ah, trouxe escrito que tinha que ser assassinado. Olha aí a deturpação. Nós temos sim programações, né, dentro de determinadas áreas, mas não é matemática. Tudo, não é, se refaz enquanto a gente está a caminho. Então, assim, com a evolução intelectual, hoje a gente tem às mãos uma arma muito consistente. Porque a gente cancela, a gente destrói, a gente mata, mas eu não usei uma arma. Mas a minha palavra desanimou. A minha palavra fez com que o outro se sentisse um lixo. Não é esse o objetivo da vida para mim. Ainda que eu tenha toda uma tendência a fazer isso. Mas é aí a grande artimanha, é lutar contra si próprio. É olhar o que dentro de si não bate com o que você quer de fato, como espírito, mas que você traz como tendência, como fragilidade, e dominar isso. Quando é que se tem de fato um ganho? Quando se luta verdadeiramente, né, contra si próprio, para poder se sobrepor a um vício, a alguma coisa que vai te destemperar.
Então, assim, esse conhecimento, esse entendimento vai fazendo com que a gente se perceba valorizado. Nós temos valores. Não é só nós que estamos aqui nesse ambiente, nesse instante. Não somos só nós que conhecemos a doutrina espírita. Não somos só nós que nos dizemos, muitas vezes, entre aspas, cristãos. É todo mundo. Todo mundo que existe, pervertido, maldoso, isso ou aquilo, é um espírito criado, simples e ignorante por Deus em algum momento e que está no caminho evolutivo dele, assim como nós tivemos o nosso. Existem enfermidades no campo mental, psiquiátrico, que muitas vezes, colaboram para determinados atos infames, e a sociedade, cabe à sociedade trabalhar seriamente, em parceria com a ciência, para desenvolver cada vez mais métodos reguladores, ou quiçá curativos, para que a gente venha a ter domínio sobre essas ações. Mas por enquanto, a gente está caminhando a passos largos, mas estamos caminhando. Então precisamos de todo esse arcabouço de informações e de relações para que a gente desenvolva internamente o melhor de nós. Afinal de contas, ser espírita é ter positividade com relação à vida. Custou muito a gente estar nesse corpo hoje. Nossos pais, de 5 bilhões de espermatozoides, um conseguiu furar o útero e proporcionou esse nosso corpo, esse nosso veículo. A gente precisa valorizar. Domingo comemora-se o Dia das Mães. Nós podemos assim certeiramente, seja a nossa mãe, a nossa genitora, quem tenha sido, agradecer por ter tido a oportunidade de vir à reencarnação. Ah, mas a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, a minha genitora me abandonou, isso e aquilo. Ok, a gente entende. Ninguém está dizendo que existem mães que não fazem sofrer, fazem sim. Só que olhando por esse aspecto da reencarnação, da oportunidade de estar aqui na Terra, trabalhando tudo isso, seja da forma que for, é agradecer a nossa genitora sim, ter nos abrigado os 9 meses. Não é? Isso tudo é muito custoso espiritualmente. Quantas dificuldades se passa numa gestação? Não é? São hormônios, são dificuldades, são fragilidades emocionais e tantas outras coisas que a mulher passa, mas consegue dar à luz. Conseguiu dar à luz, passou da infância esse espírito, que é outra fase complicadíssima, perene, difícil, e a gente conseguiu passar. A adolescência cheia de perigos, onde a gente quer brigar, lutar, a gente quer vencer o mundo, e a gente se expõe, e pode perder a encarnação nessa fase. A gente passou. Estamos na maturidade, estamos no momento da consciência de ser espírito. Leon Denis diz que mais ou menos lá para os 30, 35 anos é que o espírito cai em si. Olha que interessante, porque a psicologia, a ciência, ela também estuda isso. Diz mais ou menos a maturidade, quando você começa a se assentar das coisas, começa a valorizar os conselhos do pai, da mãe, a se ver muitas vezes na mesma posição que você criticava do seu pai e da sua mãe, bate com filho limitada. Que é o momento que a ficha cai. Eu sou espírito e reencarnei. Isso
independente da doutrina, religião, do conhecimento que se tenha, é biologicamente que o corpo vai te impulsionando para pensar: epa, não é só festa, não é? E a gente vai caindo em si, vai amadurecendo. Então vamos aprender a valorizar. É difícil, muitas situações que nós passamos. A morte, ela nos sensibiliza. A morte de quem a gente ama, de quem a gente gosta. Essa ruptura física de planos, não é? A gente não sabe quando a gente vai se rever. Então isso dá uma dor, sim, é genuína e faz parte também desse padrão evolutivo. A gente aprende muito quando a gente perde, entre aspas, alguém que nos é muito caro. Traz de novo a questão da valorização. Estava aqui do meu lado, eu não valorizei. Cada vez que pedia, minha filha, compra um pão para mim. Não vou mesmo. Nesse sol, nessa chuva, estou cansado. Aí vai. Poxa vida, que saudade! Eu compraria todos os pães que quisesse, mas não está aqui. Então, olha a prova que a morte traz para a gente, de olhar aquele ser que muitas vezes convivendo a gente está só na crítica. Lá, deixa o pano de prato molhado, não guarda o travesseiro, o chinelo fica assim, porque não sei o que, não sei o que. Quando vai embora, que saudade! Tinha valores, como era importante, como trabalhava isso em mim, não é? Ensinamento que a vida dá para a gente. Aí a gente entra na doutrina espírita e vê assim: é possível reencontrar. Aí já dá. Ai meu Deus, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu de repente vou conseguir sentar e dizer: olha, você me perdoa. Aquela minha intemperança, aquela minha intempestividade, aquela dificuldade, me perdoa, porque olha, quando você foi, caramba, eu senti muito. Olha aí a vida, costurando tudo certinho. Quantos ódios, traz para junto da mesma consanguinidade e convive como irmão, primo, parente. E no final da vida não foi tão ruim. Olha o perdão estabelecendo, sendo vencido. Então, por isso é importante quando a gente para comemorar o lançamento de um livro como esse, porque ele não é só um livro, ele é a vida. Ele é como a gente pode ver a vida. Ele tira a gente do patamar de ignorância e de sofrimento extremo, porque tudo passa. Porque a vida continua, porque Deus está comigo, porque existe uma rede de proteção, porque existem espíritos nesse instante que estão ao nosso lado, que torceram para que a gente viesse hoje aqui, porque no tumulto do dia a dia, aí eles não conseguem acessar a gente. Mas quando a gente vem a um ambiente como esse, existem outros ambientes também que proporcionam isso. Mas a casa espírita tem essa particularidade, essa especificidade, de deixar a gente relaxado, de conduzir o nosso pensamento para algo mais elevado. E aí a possibilidade desses irmãos se aproximarem, de nos abraçarem, de dizer, pelo pensamento, que estão conosco. A gente respira e sai daqui aliviado. Então, assim, que seja um momento de reflexão muito grande. Que o 18 de abril de 1857 não seja uma data congelada, mas que ela tenha uma representatividade para a gente, real, verdadeira. Como nosso querido doutor Herman nos ensina, livro não pode ser empoeirado na estante, porque ele detém conhecimento, mas não serve de nada.
Sejamos livros que sejam acessados, que sejam buscados, que sejam vivos, porque conhecemos para algum objetivo, que é o quê? Compreender. E a gente compreende para fazer. A gente só vai lá e pede desculpa se a gente raciocinar e pensar que a vida não vale a pena, não. Então deixa eu abaixar o meu orgulho. Olha o tratamento íntimo, né? O conhecimento de si próprio. Deixa eu abaixar o meu orgulho e ir lá pedir perdão. Vou lá e peço perdão. Agora, se eu ficar no sentimento que me magoou, eu não faço nada. Eu só odeio cada vez mais. Porque, na verdade, o ódio é uma raiva acentuada. Só isso. Que são sentimentos humanos. Todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos isso. O que a gente faz com isso aqui é diferente. E ninguém aqui na Terra está livre de ter raiva, de sentir mágoa, de não estar bem, de não estar bem. Por que tem que estar bem o tempo todo? Não é? Nós somos seres em transformação, nós somos transformados. Então a gente precisa desses momentos muitas vezes. Eu não esqueço uma vez que eu fui fazer uma palestra no Leon Denis, sobre Leon Denis, e o tema era a vontade. Eu fui, estudei, não sei o quê. No dia eu amanheci sem nenhuma vontade zero, mas era uma falta de vontade diferente. Meu Deus, como eu vou falar, eu não tenho vontade, eu estava horrível. Eu cheguei no Leon Denis pouco tempo antes, falei, meu Deus, eu não tenho condições. Aí veio clara e objetivamente, na minha escuta mental, né? Era preciso você ter ciência do que você ia falar. Quantas vezes a gente vai precisar passar por uma circunstância para chegar à conclusão de que realmente a gente podia ter evitado? Que sejamos cartas vivas do Evangelho, que sejamos os anunciadores dessa boa nova, que as pessoas possam reconhecer em nós algo diferenciado. Alguns dias atrás, no meu trabalho, entrei na cozinha, assim, o pessoal todo mundo tomando um cafezinho, e eu escuto uma pessoa dizer, porque eu sou católica e eu tenho fé inabalável. Agora, os espíritas, aí meu ouvido já fez assim, os espíritas, eles têm conhecimento, mas não têm fé nenhuma. Mas aí eu estava na prova e eu fiquei calado, porque eu precisava administrar isso. Não era só dizer para ela, não, você está errada. Não. Era eu pensar. E eu cheguei à conclusão, que espírita ela deve conhecer para ela achar que o espiritismo te dá conhecimento, mas não te dá fé. Olha a nossa responsabilidade, né? Desse conteúdo que a gente está se alimentando. Muito será cobrado, aquele não foi dado. Por isso a gente sai daqui e já recebe um teste. Paciência, de tolerância, né? De resignação. E aí a gente vai tocando a vida, vai tocando o barco. Então, que nós nos estimulemos a estudar, a compreender e a fazer. E que seja essa encarnação, na nossa visão, uma boa oportunidade de ser melhor, de escolher de fato o bem para o nosso futuro. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Dando continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, e vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Os itens de hoje, eles vão de 5
até o item 8. Como são grandes, são dissertações grandes, nós vamos ler o 5 e o 7. Item 5. O óculo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro. E viu que muitos ricos ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas que valiam 1/4 de um ácido. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: em verdade, vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram o que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou o que lhe era necessário, e o mesmo do que tinha, tudo o que lhe restava para viver. E o item 7 é convidar os pobres e os estropiados a ajudassem a esperar retribuição. Disse também àquele que havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os expropriados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz daquele que comer do pão no reino dos céus. Graças a Deus. Vamos agora nos preparar para o momento do passe, mantendo essa vibração de calma, de tranquilidade, junto aos nossos queridos amigos espirituais que aqui se encontram. Nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais que encontram em nós as disposições para o bem, seja em teu nome, em nome dos bons espíritos, e acima de tudo em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Aos olhos dos homens, a viúva deu a menor quantia. Jesus, porém, pela sua elevação espiritual, percebeu o sacrifício da senhora e se entregou do necessário ao seu sustento do dia, uma manifestação de fé, um ato de suprema renúncia. Conhecia também os motivos íntimos que impeliam cada ofertante na doação. Uns ofertavam por caridade, outros para agradar a Deus e obter favores, outros para agradar aos influentes sacerdotes e outros motivos. Não julgou pelo valor monetário, mas pelo valor espiritual que todos demonstraram, enaltecendo o menor valor pelos valores morais que representavam: sinceridade na fé, vontade de ajudar o próximo, desprendimento, esquecimento e renúncia. Allan Kardec escreve sobre as pessoas que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem. Estariam essas pessoas realmente imbuídas da vontade de fazer a caridade? Será que não
pensariam primeiro em si, para dar aos pobres apenas o que sobrasse? Quem tem a preocupação de auxiliar, dando o que sobra, está ajudando quem precisa. Mas ainda não pode considerar-se caridoso. Deve refletir sobre o significado da palavra caridade, como exercício de amor ao próximo, com o esforço de desenvolver esse sentimento de si. Não merece censura, e assim age como Jesus não censurou os ricos que colocavam no gasofilácio grande quantia de dinheiro. As pessoas que estão interessadas em fazer o bem e não possuem recursos para isso, devem buscar inspiração no exemplo da viúva, que mesmo depositando o menor valor, foi o mais importante. E sabemos que não é só o dinheiro que as lágrimas podem ser enxugadas. Muitas obras de auxílio aos necessitados têm surgido, principalmente no nosso país, por pessoas sem recursos financeiros que se juntam a outras, trabalhando em atividades diversas, aprendendo na prática a solidariedade, a fraternidade, a simplicidade, a humildade e o amor. Os ensinos de Jesus foram sempre dirigidos a toda a humanidade e para todos os tempos deveriam ficar registrados na mente dos que o ouviam, estimulando o raciocínio, não sendo esquecidos, a fim de que os homens soubessem como deveriam progredir na sua caminhada evolutiva. Jesus também nos ensinou que o verdadeiro ato de bem é aquele realizado sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens. Jesus pregou o desinteresse pessoal na ação do bem, na ação de fazer o bem. E assim, quando nos orientou a receber os pobres estropiados para a ceia ao invés dos amigos, é simplesmente pelo fato de que os primeiros não teriam como nos retribuir. E fazer o bem pelo bem, sem exigir ou esperar nada em troca, é agir segundo a lei do amor incondicional, que é a meta do desenvolvimento espiritual da humanidade na Terra. Graças a Deus. E agora, vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Vamos falar com gratidão. Gratidão é esse Espírito que se preparou e pôde nos trazer todo o conhecimento do mundo espiritual, para que através do conhecimento e da compreensão nós soubéssemos como nos conduzir na vida. Então vamos ser gratos a esse Espírito, porque ele aqui esteve, passou por diversos problemas, teve dificuldades, mas não se deixou abater. E nós tomemos como exemplo de força, de perseverança, de bom senso, compreendendo que todos nós somos espíritos imortais, internados neste grande hospital, escola, oficina de trabalho, para que nós possamos nos reformar continuamente, para que possamos modificar os nossos pensamentos, atitudes e sentimentos. Como o irmão nos falou, nós não temos que julgar ninguém, porque cada um está no seu momento. E o livre-arbítrio é respeitar o teu Deus, para que nós aprendamos com os nossos erros o caminho que nos leva a Ele. E Jesus, quando aqui esteve entre nós,
nos ensinou muito bem como nós deveríamos nos conduzir na vida. Nos mostrou um Pai amantíssimo que ama a todos indistintamente, que não tem privilégio por filho nenhum, que ama a todos igualmente. Ele ama o criminoso da mesma forma que ele ama o médico. Enfim, são tantos os exemplos que ficaríamos aqui enumerando um a um. Mas cabe a vocês refletirem sobre aquilo que vocês estão atravessando na vida. Todos estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Não tem nada fora do contexto. Tudo está sob a supervisão e o olhar do Pai. Basta que estejamos vigilantes e em oração para não cairmos em tentação. Parece muito simples, mas é um movimento que nós temos que praticar para vencermos as nossas dificuldades, vencermos a nós mesmos, nos conhecer profundamente, perceber o que estamos fazendo de bem, se estamos tocando o coração daqueles que se aproximam de nós, se estamos levando a esperança a corações que estão desanimados da vida, que enfrentam vários obstáculos, várias dificuldades. E vamos, Senhor, orar para todos, porque todos nós somos necessitados, todos nós precisamos uns dos outros nesta caminhada. E vamos agradecer ao Pai a oportunidade da vida, de um recomeço, de uma nova oportunidade, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui adentramos. Pensemos nisso com muito carinho. Que cada um possa fazer a sua parte, porque todos somos individualidades e cada um responderá pelo bem ou pelo mal que praticar. E que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame suas bênçãos de amor e de paz sobre todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma reunião, felizes e agradecidos por termos chegado aqui, por podermos ouvir essa palestra que tanto nos ensina, nos ajuda, e possamos, ao sair da casa, refletir e buscar em toda a obra espírita, em todo o Pentateuco, o roteiro, a bússola que precisamos seguir. E assim agradecemos, pedimos pela Casa do Caminho, por todos aqueles que não puderam estar aqui e todos aqueles que aqui estão possam retornar aos seus lares em segurança e proteção. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerradas as atividades da noite. Assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai fazer um agradecimento a todos aqueles que de alguma forma colaboraram pelo sucesso do nosso almoço em comemoração ao Dia das Mães no dia 5 de maio, tá? E que todos aqueles que têm suas mãezinhas
possam abraçá-las e beijá-las e agradecer a oportunidade da vida. Se aquelas que estão suas mãezinhas já no plano espiritual, agradecer também a oportunidade que você nos deve da gente estar aqui, né? Né, Marcelo? Que a gente possa retornar aos nossos lares. A paz a todos.